Oi, gente. Meu nome é Luísa Francine de Oliveira. Eu sou acadêmica do quarto semestre do curso de Fonoaudiologia na Universidade Federal de Santa Maria. Faço parte do grupo de estudos em reabilitação aditiva, o GERA, e juntamente a minha colega Roberta Liberalesso, com participação de Kátia Freire e orientadas pela professora Daiane Domeneghini de Donê, nós desenvolvemos o trabalho intitulado Treinamento Aditivo Musical e Habilidade Aditiva de Figura Fundo para Sons Verbais, um estudo da eficácia da telereabilitação. Bom, o processamento aditivo central, ele é responsável por interpretar e compreender os sons obtidos pelas nossas orelhas, sendo composto pelas seguintes habilidades auditivas: integração e interação binaural, ordenação e resolução temporal, discriminação auditiva, fichamento auditivo, figura fundo, localização, reconhecimento e detecção. Em ocorrência de alterações dessas habilidades auditivas, vai ser o indicativo do surgimento do transtorno do processamento aditivo central, o TPAC, que é um distúrbio que causa desorganização em uma ou mais habilidades auditivas, afetando a nossa capacidade de compreender os sons, mesmo obtendo a audição normal. Indivíduos que possuem TPAC, eles podem ter dificuldades em localizar sons, seguir comandos auditivos, compreender fala, e ainda quando em crianças, no período de aprendizagem, podem sofrer um impacto negativo no desenvolvimento da linguagem e no desempenho escolar. Por isso, destaca-se a importância deste sujeito dar seguimento ao treinamento aditivo, que é realizado exclusivamente por um fonoaudiólogo, que vai estar utilizando um conjunto de estratégias terapêuticas visando a aprimoração dessas habilidades alteradas. E isso só é possível graças à nossa neuroplasticidade cerebral, que é a habilidade que o sistema nervoso central tem de se modificar ao longo da vida. Bom, para manter regularidade e consistência, recomenda-se ao menos 2 treinos semanais. E ainda reforça a importância da realização de exercícios complementares às sessões do treinamento para maximizar a plasticidade do sistema auditivo e reduzir o tempo que esse indivíduo ficará em terapia. Mas nós sabemos que 2 treinos semanais, na maioria dos casos, são inviáveis por N motivos. Porém, isso pode ser possível graças à telereabilitação, que vai reduzir custos, vai reduzir tempo, não vai haver uma necessidade de deslocamento, assim possibilitando mais sessões por semana e promovendo mais adesão ao tratamento. E o treinamento aditivo musical é uma forma funcional para esse tipo de intervenção, que nada mais é do que uma plataforma totalmente online, que utiliza apenas estímulos de sons não verbais, musicais, e que disponibiliza diversos exercícios desenvolvidos para treinar essas habilidades desordenadas. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia do treinamento auditivo musical ofertado por meio da telereabilitação na habilidade auditiva de figura fundo para sons verbais em indivíduos com TPAC. Esse foi um estudo de intervenção de caráter longitudinal e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, no qual participaram da pesquisa 15 indivíduos de, em média, 24 anos, que possuíssem limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e diagnóstico de TPAC. Ele foi realizado por meio de testes comportamentais específicos para o processamento auditivo central, com ênfase no teste de código de dígitos na etapa de integração binaural, para que a habilidade auditiva de figura fundo para sons verbais pudesse ser avaliada nos resultados foram comparadas as etapas pré e pós-intervenção. Bom, após a realização dos testes comportamentais, cada paciente recebeu de forma individual instruções detalhadas referentes ao protocolo de telereabilitação
e ainda incluindo orientações sobre a execução do treinamento auditivo musical. Este também foi um estudo duplo cego, no qual cada etapa, avaliação e telereabilitação, foram realizadas por terapeutas diferentes. Para cada indivíduo, foram realizadas 8 sessões de treinamento auditivo musical por meio da telereabilitação, 2 vezes por semana via plataforma Zoom, e foram utilizados os fones de ouvido supraorais disponibilizados pelo Gera. Este é o protocolo utilizado no estudo. Em cada sessão, foi estimulada uma habilidade auditiva com o treinamento auditivo musical, considerando o nível de hierarquia das habilidades e complexidade das tarefas. Ao comparar os resultados do teste de código de dígitos, o TDD, pré e pós-intervenção, constatamos que houve uma melhora da média dos resultados do TDD da orelha direita, comparando os resultados pré-intervenção, na qual a média foi de 97,37, média pré, e a média pós foi de 98,67%. E da mesma forma, constatou-se essa melhora no TDD da orelha esquerda, no qual a média pré foi de 95,70% e a média pós foi de 99,33%. Contudo, na comparação dentre esses resultados e considerando o teste estatístico, não foi observada uma diferença estatisticamente significante entre os resultados pré e pós-intervenção. Apesar disso, para o TDD da orelha esquerda, nós verificamos que houve uma tendência a essa diferença estatisticamente significante. Acredita-se que se tivéssemos um N maior, este resultado poderia ter sido significativo. Ao comparar os resultados do TDD da orelha direita nos momentos pré e pós-intervenção e considerando a análise dos resultados do teste entre normal e alterado, observou-se que tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda, nós tínhamos um número muito maior de indivíduos com os testes alterados no momento pré-intervenção em comparação ao momento pós-intervenção. Contudo, essa diferença foi estatisticamente significante para a orelha esquerda, em que nós podemos observar aqui nesta tabela que no momento pré-intervenção, 33,33% dos indivíduos tinham o teste alterado e no momento pós-intervenção, 100% dos sujeitos tiveram resultados classificados como normais no TDD. Neste estudo, nós observamos que apesar de termos usado o treinamento auditivo musical, que contempla diferentes habilidades auditivas com estímulos não verbais, nós observamos o resultado positivo na habilidade auditiva de figura fundo para sons verbais, que é avaliada por meio do teste de código de dígitos. Estes resultados estão em consonância com a literatura científica, conforme esses artigos projetados aqui nos slides, e que os autores destacam o princípio de generalização. Ou seja, mesmo treinando apenas habilidades auditivas utilizando de sons verbais, não verbais, podem sim ainda refletir e ocorrer um impacto positivo para habilidades auditivas verbais. E a explicação disto é que estudos afirmam que as fibras contralaterais são mais numerosas, fazendo com que a orelha direita tenha mais facilidade no processamento de sons verbais, pois o hemisfério esquerdo tem predominância para o processamento das funções linguísticas. Já o hemisfério direito processa a maior parte dos estímulos não verbais, como os estímulos musicais utilizados no treinamento auditivo musical e processa as informações provenientes da orelha esquerda. Dessa forma, já esperam-se melhores resultados na orelha esquerda devido à natureza dos estímulos do treinamento. Sendo assim, podemos concluir que o treinamento auditivo musical, ofertado por meio da telereabilitação, foi capaz, sim, de modificar de forma positiva a habilidade auditiva de figura fundo para sons verbais, principalmente na orelha esquerda, promovendo a neuroplasticidade do sistema auditivo central. E muito obrigada pela atenção.
Deixo aqui as referências utilizadas neste estudo. Olá, meu nome é Lauren Tasqueto Toniolo. Eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Maria e eu participo do GERA, Grupo de Estudos em Reabilitação Auditiva, e juntamente à mestre fonoaudióloga Cristine Grauman Schumacher, nós desenvolvemos o trabalho intitulado Treinamento Auditivo Musical em Pacientes com Transtorno do Zumbido, uma análise das mudanças auditivo-cognitivas, que foi apresentado no Congresso da Fundação de Otorrino em agosto de 2025. Então, para iniciar, vamos caracterizar o zumbido, que tem por definição ser a percepção de um som na ausência de estímulos sonoros externos. E ele está diretamente relacionado a alterações na atividade neuronal das vias auditivas centrais. E ele também pode vir a afetar áreas que não estão relacionadas com a audição, como a área parietal frontal, que é responsável pela consciência e pela atenção, como a rede neural, que é relacionada às emoções, e a área parietal frontal, que é responsável pela consciência e memória e cognição. Quando ele afeta essas áreas não auditivas, isso pode acarretar numa persistência da percepção do zumbido, que vem a gerar ansiedade, angústia e sofrimento, bem como uma mudança na vida profissional e social desse indivíduo. E esse sofrimento todo ele leva ao termo transtorno do zumbido, que é quando o zumbido ele passa a afetar negativamente a vida do indivíduo. Na literatura, nós já temos evidências que o treinamento auditivo ele pode vir a ser a promover mudanças nas vias auditivas centrais por meio da neuroplasticidade, porque ele gera mudanças funcionais nas áreas da audição, e isso traz uma redução da percepção do incômodo do zumbido. E nesse trabalho, nós utilizamos o treinamento auditivo musical proposto por Freire em 2009, que traz atividades que são baseadas na musicalidade. E para mensurar essas mudanças nas vias auditivas centrais, nós utilizamos o potencial evocado auditivo de longa latência e foi feita a análise da latência, amplitude e duração do P300, porque ele mostra a resposta bioelétrica do tálamo e do córtex auditivo e ele é um potencial auditivo cognitivo. Então, será que o treinamento auditivo musical ele consegue reorganizar os circuitos neurais em sujeitos com transtorno do zumbido? Então, o objetivo desse trabalho é analisar e comparar a latência, a amplitude e a duração do P300 antes e depois do treinamento auditivo musical e comparar com o grupo placebo. Esse trabalho ele é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade e os participantes eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Esse trabalho tem por característica ser um ensaio clínico randomizado, então foram diferentes pesquisadores que avaliaram, realizaram intervenção e reavaliaram os sujeitos, que também não sabiam se eles estariam no grupo recebendo o tratamento objetivo da pesquisa, ou seja, o treinamento auditivo musical, ou eles estariam no grupo placebo. E as marcações do P300 elas foram realizadas por juízes diferentes. Alguns critérios de inclusão foram que foram indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 18 e 55 anos, com pontuação 4 ou mais na escala visual analógica para incômodo do zumbido, que tinham queixa de transtorno de zumbido em ambas as orelhas por no mínimo 6 meses,
limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade ou perda auditiva sensório-neural de grau leve, curva antipanométrica do tipo A, normalidade no pH e normalidade no mini exame de estado mental, para garantir integridade de orelha média e a nível de tronco encefálico. E os critérios de exclusão foram alterações de fala, doenças psiquiátricas ou neurológicas, trauma craniano ou cerebral, zumbido somatosensorial vascular, comprometimento de orelha externa e média, estar realizando outro tratamento para o zumbido no momento dessa intervenção e ter pontuado mais que 11 na escala hospitalar de ansiedade e depressão. Então, os sujeitos eles foram divididos em 2 grupos. O grupo estudo incluiu 5 sujeitos do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com média de idade de 39 anos e média de anos de escolarização de 16 anos. E o grupo placebo, que incluiu 6 sujeitos do sexo feminino e 4 do masculino, com média de idade de 32 anos e média de anos de escolarização de 16 anos. E foi feita uma análise estatística que apontou homogeneidade entre esses grupos. Então, para analisar esse potencial, a gente utilizou o Smart App do equipamento IHS, Intelligent Hearing Systems, utilizando o fone de inserção e seguindo protocolos para minimizar os artefatos. A preparação incluiu limpeza de pele, com a pasta no PrEP e a fixação dos eletrodos, sendo que os de referência eles foram posicionados nos lóbulos das orelhas esquerda e direita. Para analisar esse potencial, a gente considerou a sua latência, amplitude e duração, e aqui em amarelo ele representa o valor de latência, o qual reflete a velocidade do processamento da informação. O traço em verde ele representa a amplitude, que fala sobre o recrutamento neural. E um diferencial desse estudo é que a gente fez a análise da duração, que é representada pelo traço em vermelho, que mostra a manutenção da atividade bioelétrica no momento da atividade. Então, ambos os grupos eles foram submetidos a 2 sessões semanais, de em média 40 minutos, por 4 semanas. O grupo estudo realizou atividades estruturadas pelas habilidades auditivas de figura fundo, escuta direcionada, ordenação temporal, ritmo, fechamento auditivo e memória audiovisual. Enquanto o grupo placebo ele realizou uma atividade passiva, ou seja, não estruturada por essas habilidades auditivas e que promovia a estimulação visual e auditiva por meio de filmes mudos e música de concerto do período clássico. Então, o grupo placebo ele assistiu a filmes mudos como O Cirque du Soleil, A Jornada do Homem, e filmes de Chaplin como Tempos Modernos e O Grande Ditador, enquanto ouviu a música Sonata para 2 pianos em Ré maior K448 de Mozart. Os participantes eles utilizaram fones supraorais fornecidos pelo projeto e o volume foi ajustado antes de cada sessão para não mascarar o zumbido. Então, essa abordagem ela buscou avaliar o impacto da exposição musical sem a estruturação das habilidades auditivas e comparar com o treinamento auditivo musical. E enquanto o grupo estudo ele realizou o protocolo proposto por Freire em 2009 e também utilizaram fones supraorais do projeto que antes de cada sessão o volume também foi ajustado para o nível de conforto de cada paciente. E nessa tabela estão listadas as atividades e os níveis de dificuldade que foram ajustados de acordo com o estudo piloto. Aqui eu trago então os resultados de média e p-valor para latência, amplitude e duração do P300 do grupo placebo pré e pós a intervenção. E aqui, como vocês podem ver, a única variável que apresentou mudança estatisticamente significante foi a duração do P300. Já nessa tabela, eu trago os resultados de média e p-valor do potencial P300 para o grupo estudo pré e pós-intervenção. E, além da duração, a amplitude também apresentou diferença estatisticamente significante. Então, foi observada diferença estatisticamente significante para a variável duração do grupo placebo
e na duração e na amplitude do grupo estudo do componente P300, sendo que os valores médios aumentaram em ambos os grupos após o período da intervenção. Então, a amplitude ela está relacionada à quantidade de recrutamento neural, enquanto a duração ela está relacionada à manutenção da atividade neural desempenhada. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem um aumento da duração do P300, quer dizer que ambos os grupos eles conseguiram sustentar a atenção por mais tempo nessas tarefas. E quando a gente teve um aumento na amplitude do grupo estudo, quer dizer que esse grupo ele passou a ativar mais neurônios para realizar essas atividades. Ou seja, além de conseguir prestar mais atenção, ele conseguiu ter essa ativação, ou seja, houve uma mudança nas vias auditivas e na ativação neural. Aqui eu trago outros estudos que também mostraram resultados positivos com treinamento auditivo em pacientes com transtorno do zumbido. Então, a conclusão foi de que o treinamento auditivo musical promoveu mudanças positivas na neuroplasticidade do sistema auditivo, bem como melhora da duração e amplitude do componente auditivo cognitivo P300, enquanto a intervenção passiva provocou mudanças positivas apenas na duração do P300. Aqui eu trago as referências que foram utilizadas para fazer essa apresentação. E o muito obrigada do Gera, tá? Muito obrigada. Oi, eu sou Ana Carolina Sementes, sou acadêmica do 8º semestre do curso de Fonoaudiologia e vou apresentar o pôster aprovado para o Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia em 2025. Esse pôster tem como título Desenvolvimento Auditivo e Linguístico de Crianças Usuárias de Implante Coclear, Relato de Casos Clínicos, que foi elaborado por mim e pela minha colega Giovana Machado de Carvalho e orientado pela professora Daiane Didoné. Então, para introduzir, nos casos de crianças com perda auditiva de grau severo ou profundo, o implante coclear surge como um recurso importante para que se alcance um desenvolvimento semelhante ao de crianças normoouvintes, porque o implante coclear vai permitir, fazendo o papel das células ciliadas da cóclea, que a criança tenha acesso aos sons da fala, que tenha acesso aos estímulos sonoros do ambiente, o que vai permitir que essa criança tenha conhecimento do mundo, desenvolva a linguagem e, consequentemente, a fala. Portanto, o monitoramento dessa população torna-se fundamental para otimizar o desenvolvimento das habilidades auditivas e linguísticas. Então, esse estudo tem por objetivo descrever e analisar os resultados do desenvolvimento auditivo e linguístico de crianças usuárias de implante coclear. Esse estudo foi composto por 4 crianças de ambos os sexos, com perda auditiva do tipo sensório-neural, de grau profundo bilateralmente, usuários de implante coclear e que atualmente estão em terapia fonoaudiológica no setor de habilitação e reabilitação auditiva da Universidade Federal de Santa Maria. Essas crianças foram compostas da criança 1, com 5 anos de idade, que é usuária do implante coclear há 4 anos, criança 2, com 2 anos e 7 meses de idade e usuária do implante coclear há 20 meses, criança 3, com 2 anos e 8 meses de idade e usuária do implante coclear há 6 meses, e criança 4,
com 3 anos e 4 meses de idade, e usuário do implante coclear há 4 meses. Então, visando avaliar o desenvolvimento auditivo e linguístico, foram utilizados diferentes protocolos. Os questionários Escala de Integração Auditiva Significativa para Crianças Pequenas, o IT+, ou Escala da Integração Auditiva Significativa mais, dependendo da idade da criança, e o questionário Meaning Use of Speech Scale, que é o MUS. Esses questionários foram disponibilizados para a família, para os responsáveis dessas crianças, que eles puderam marcar conforme a observação do desenvolvimento dessas crianças, porque eles tinham mais contato, né, mais convívio para poder marcar esses questionários. E para verificar se esses resultados estavam dentro do esperado, comparando o desenvolvimento de crianças de mesma faixa etária, foram utilizados os marcadores clínicos do desenvolvimento da audição e da linguagem, que foram propostos na tese da Mariane Comerlato, que vão estar disponíveis nas referências abaixo no QR Code. Então, considerando o desvio padrão estabelecido. Como resultados, temos aqui a criança 1 teve resultado adequado, tanto no mais quanto no MUS. A criança 2 teve um desempenho inadequado no IT+, e no MUS. A criança 3 teve desempenho adequado no IT+, e no MUS. E a criança 4 teve desempenho adequado também no IT+, e no MUS. Então, como conclusão, temos que foi possível verificar que, para a maioria das crianças, o desenvolvimento auditivo de linguagem encontrou-se dentro do adequado, evidenciando a efetividade dos implantes cocleares. Então, o uso dos implantes cocleares permitiram que essas crianças tivessem um desempenho igual a de crianças normalmente. Então, o implante coclear é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças, principalmente quando é adaptado numa faixa etária em que há a maior neuroplasticidade. Aqui embaixo temos as referências que foram utilizadas para esse trabalho por meio desse QR Code. Obrigada. Olá, eu me chamo Ana Camille Trindade Dessi, sou acadêmica do 8º semestre do curso de Fonoaudiologia e hoje eu vou estar apresentando para vocês esse resumo enviado e selecionado em formato de pôster no 24º Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia no ano de 2025. Então, esse trabalho, ele tem intitulado por Ordenação Temporal e Percepção Musical de Adultos Usuários de Implante Coclear, Relato de Casos. Então, primeiramente, as habilidades auditivas de ordenação temporal de frequência e duração são importantes para a compreensão de fala e para a percepção musical. Então, a ordenação temporal é uma das habilidades auditivas do processamento auditivo central e ela se refere à capacidade do cérebro de poder organizar e interpretar uma sequência de sons. Então, isso inclui a capacidade de distinguir entre esses sons, tanto em curta e longa duração, ou identificar pausas, ou também reconhecer ritmo ou padrões melódicos. Por isso que, então, essa habilidade ela pode ser muito importante tanto para a fala quanto para a percepção musical. E em usuários de implante coclear, essa percepção ela pode ser reduzida devido ao prejuízo na discriminação auditiva, que impacta diretamente nessa percepção. Então, o objetivo desse resumo, desse relato de caso, foi descrever os resultados das habilidades auditivas de ordenação temporal para frequência e para duração, e também a percepção musical de pacientes adultos usuários de implante coclear. Então, esse é um estudo descritivo, qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria, em que foram avaliados 4 sujeitos
ambos os sexos, com idade entre 33 e 73 anos, com perda auditiva neurosensorial de grau profundo bilateralmente, de origem pós-lingual e em terapia fonoaudiológica no setor de habilitação e reabilitação auditiva. Então, aqui eu apresento uma tabela para vocês com informações dos 4 sujeitos. Ali, no caso, o sujeito 1, utilizando implante coclear bilateral, ou seja, dos 2 lados, com tempo de uso de 72 meses e 2 anos em terapia. Já o sujeito 2, ele usa implante coclear unilateral, ou seja, só de um lado, e o outro lado usando prótese auditiva, com tempo de uso do implante de 24 meses e 10 meses em terapia. O sujeito 3, também usando implante coclear unilateral, fazendo uso de 43 meses e 1 ano e 6 meses em terapia. E o sujeito 4, usuário unilateral de implante coclear, fazendo uso de 120 meses e 1 ano em terapia. Então, para avaliar esses pacientes, foram aplicados o teste de padrão de frequência, o TPF, o teste de padrão de duração, o TPD, e essas avaliações foram realizadas em campo livre, em cabina acústica, com o participante posicionado a 0 graus azimuth, com intensidade de 50 decibel acima da média tritonal, com os dispositivos auditivos. E também foi aplicado o Batuta, que é um teste de percepção musical desenvolvido para pessoas com deficiência auditiva, que avalia os aspectos de ritmo, pitch, timbre, que é realizado com caixas de som em nível confortável de audibilidade. Então, nos nossos resultados, como vocês podem ver, eu separei por sujeitos. Então, o sujeito 1 apresentou um resultado de 40% no TPF, de 100% no TPD, e no Batuta teve uma percepção musical razoável. Já o sujeito 2 teve um resultado de 20% de acertos no TPF, 100% de acerto no TPD, e no Batuta uma percepção musical ótima. O sujeito 3 teve um resultado de 20% de acertos no TPF, 90% de acertos no TPD e uma percepção musical ótima do Batuta. O sujeito 4, um resultado de 80% de acertos no TPF, 100% de acertos no TPD e uma percepção musical ótima do Batuta também. Então, é possível observar que qualitativamente, que quanto maior o tempo de uso do implante coclear, maior o desempenho nesses testes que foram aplicados. Então, como conclusão, o desempenho desses usuários do implante coclear, ele foi inadequado para a maioria desses sujeitos na habilidade de ordenação temporal para frequência, enquanto foi adequado para a maioria, tanto na habilidade de ordenação temporal para duração, quanto na percepção musical. E aqui no cantinho a gente tem as minhas referências utilizadas para fazer esse resumo. E muito obrigado.